nesta noite, eu quero concluir o assunto que nós estamos abordando aqui, já a terceira vez, sobre a soberba. Estamos falando aqui há alguns domingos sobre soberba. Por que falar sobre esse assunto? Queridos, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos entender que nós como seres humanos, nós precisamos melhorar. Nós precisamos estar melhorando cada vez mais. E se tem uma coisa que piora o ser humano é a soberba. A soberba é algo que traz do pior que o ser humano tem. E nós como filhos de Deus, nós temos que nos apresentar ao mundo como por meio dos princípios do reino de Deus. Porque a soberba, ela é algo do reino das trevas. Existe uma coisa que é o contrário da soberba, que é a humildade. Então, o filho de Deus, alguém que se diz ser filho de Deus, alguém que se diz ser cristão, ele não pode manifestar na sua vida a soberba. Ele tem que manifestar a humildade, que é o contrário da soberba. E se você ainda não viu as outras ministrações, eu convido você a ir no nosso canal do YouTube, Verbo Oricuri. E lá você vai encontrar as duas ministrações anteriores, para que você possa seguir a linha. Se você não assistiu nenhuma, você pode entrar no nosso canal do YouTube e começar a ver ali a primeira ministração sobre a soberba, a segunda, e hoje nós vamos finalizar em nome de Jesus. Amém, amém? Pois bem, então, como nós já vimos anteriormente, a soberba, ela é um sentimento de orgulho excessivo, onde a pessoa se considera superior aos outros, né? Nós abordamos isso, né? É a definição que nós temos de soberba que está sendo apresentada aqui. A soberba é um sentimento de orgulho excessivo, onde a pessoa se considera superior às outras pessoas. O que foi que nós vimos mais anteriormente? Que a soberba, ela é uma visão de si mesmo totalmente irreal, elevando o soberbo a seus próprios olhos. O soberbo é aquela pessoa que ele não consegue ver que realmente quem ele é. Ele acha que é uma coisa, igual está nessa imagem. Ele acha que é um leão, mas na verdade não passa de um simples gatinho indefeso. Mas na imaginação dele, no mundo dele, ele é tudo aquilo que ele não é. Todo mundo vê que ele não é. E aí o pior é que a soberba, ela cega e endurece o coração. A pessoa se vê acima dos outros, se vê superior aos outros, é melhor em tudo do que os outros, em tudo ele é melhor, e ele fica cego. E as pessoas veem que ele não é isso tudo, ele não é tão bom, ele não é essa coisa toda, mas ele na cabeça dele, ele creu naquilo, ele acredita que ele é aquilo tudo, e o coração fica duro, ele não consegue enxergar que não é isso tudo. E a soberba é isso. E o exemplo que nós temos aqui, que se compara com a soberba, que foi dito aqui, é o mau hálito. Por quê? A pessoa com mau hálito, ela está próxima das pessoas conversando, ninguém suporta o hálito, e ela não percebe que tem mau hálito. As pessoas falam, tu está com mau hálito, ela fica intrigada de você, mas não acredita nisso. A soberba é do mesmo jeito. A pessoa soberba, ela não vê que é soberba, e se alguém disser que é soberba, ela não vai entender no mundo dela que ela é soberba, porque ela é aquilo tudo na cabeça dela. Então, é aí que mora o perigo, porque a pessoa não sabe se é soberbo. Você sabe se você é soberbo? Como é que você vai saber se você é soberbo? Você tem que entrar no filtro, né? Em um teste, né? E qual é o teste? Queridos, a única forma de sabermos que não existe soberba no nosso coração é por meio da humildade. Para simplificar o conceito de humildade, humildade é a ausência de orgulho, né? A pessoa humilde, ela não tem orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não tem humildade. Ela não pede desculpa. Por quê? Porque ela nunca erra. Você entende? O soberbo nunca erra. No mundo dele, ele é perfeito. Então, entenda, o humilde, a pessoa humilde, ela não se vê superior a ninguém. Uma pessoa humilde, ela quer servir a todas as pessoas. Ou seja, onde existe a humildade, então não existe soberba. Se você é alguém que não gosta de regras,
que não gosta de acatar regras, de se submeter às regras, é bem provável que já haja soberba no seu coração e você não percebe, você não enxerga. Então eu preciso do que para me curar? Eu preciso ter a humildade de me submeter às regras e me submeter às normas. E isso é humildade, você se submeter. Porque o soberbo não se submete a nada e nem a ninguém. Então, esses são os testes que você pode fazer consigo mesmo para saber se existe a soberba no seu coração ou se não existe ela no seu coração. Eu me lembro, queridos, que... vou falar um pouco mais à frente sobre isso que eu ia falar. Vamos ler aqui esse versículo em Tiago 4,6 que diz: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, queridos, veja, a soberba é algo tão ruim que Deus, ele rejeita o soberbo. Entende? Como é que alguém soberbo pode prosperar? Como é que alguém soberbo pode ter sucesso? Como é que alguém soberbo pode ter uma bênção de Deus sobre a sua vida? Se Deus, ele diz bem claro na sua palavra que ele resiste ao soberbo. Deus, ele resiste à pessoa orgulhosa. Deus, ele resiste. Eu não posso ter sucesso enquanto Deus estiver me resistindo, queridos. Por isso que é importante sondar o coração, para que não haja soberba na nossa vida, amém? Diga, eu posso ser melhor. Aleluia. Você quer Deus resistindo você? Eu muito menos. Então vamos submeter o nosso coração à palavra de Deus, que ela vai nos orientar a andar na humildade. Aqui em 1 Pedro 5,5 diz o seguinte: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Quando diz assim, ser sujeito, essa palavra quer vacinar os jovens da soberba. Porque qualquer pessoa que se submeta ao mais velho, um jovem que está na submissão, não existe possibilidade de entrar soberba no coração. Porque a soberba, ela não resiste à humildade. A humildade destrói a soberba. Você está comigo? Aí diz, olha, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Quando ele diz sujeitos uns aos outros, querido, é nós considerarmos o outro maior do que nós. Sempre olhar para o nosso próximo, querendo honrá-lo, querendo respeitar, querendo se submeter. Se nós fizermos isso, nunca haverá soberba em nossas vidas. Amém? Sujeitai-vos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dele faz o que? Ele dá graça aos humildes. Você quer a graça de Deus sobre sua vida? Seja humilde. Deus vai lhe dar graça e vai lhe dar mais graça. Aleluia. Mas se você for orgulhoso, presunçoso, Deus vai resistir você. Mas se você for humilde, Deus vai lhe dar graça. Você quer a graça de Deus sobre sua vida? Eu quero, queridos. Pois bem, lá em Obadias, capítulo 1, versículo 3, nos ensina algo muito interessante. Aqui diz o seguinte: a soberba do teu coração te enganou. Então, entenda uma coisa, a soberba, ela procura o coração do ser humano. Ele procura o coração, e quando ela entra no coração de alguém, ela vai enganar a pessoa. E quando ela engana, queridos, aí a pessoa já está totalmente cega, porque ela não consegue enxergar o mundo irreal que ela criou em sua imaginação. E aqui diz: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Isso é o típico do soberbo. Ele não vê ninguém superior a ele, alguém capaz de ir de frente com ele, porque ele é o todo-poderoso, soberbo. E para encerrar essa ministração sobre esse tema, nós vamos usar o maior exemplo que nós temos sobre o que a soberba pode fazer na vida de uma pessoa. E esse exemplo que eu dei para você se avaliar e pensar: não vale a pena abrir o coração para a soberba. Então temos que expulsar todo orgulho. E é simplesmente sobre um ser que Deus criou perfeito. Nós vamos ver a história de um querubim que Deus criou totalmente perfeito, sem nenhum tipo de imperfeição.
Então entenda, a soberba, ela não tem limite para enganar o coração, que ela eleva a pessoa ao limite máximo. O que foi que a soberba fez? Ela entrou no coração de um querubim, enganou o querubim e fez com que ele se visse em uma posição da qual ele não foi criada para estar. E é sobre essa história que nós vamos aprender um pouco hoje, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 em diante. Então vamos ler aqui o versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 12. Homem mortal, cante um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diga a ele que assim diz o Senhor Deus: você é a mesma imagem da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza. Vamos entender aqui o contexto. Dá-se a entender que, literalmente, da forma escrita, que Ezequiel estivesse escrevendo para o rei de Tiro, um homem. Quando nós observamos o contexto, vamos ver que não havia possibilidade de estar escrevendo para aquele homem, aquele rei, por conta do contexto. E aí o que é que se entende? Quando nós abrimos o contexto, nós vamos entender que Ezequiel não estava escrevendo para um homem, o rei. Ezequiel estava escrevendo para um espírito que estava atuando na vida daquele rei. Existia um espírito que estava atuando na vida daquele rei, e o profeta estava escrevendo aqui para esse espírito. Amém? Então, quando ele fala ao rei, ele está se referindo ao espírito. Por quê? Porque, primeiro querido, o rei de Tiro não era a imagem da perfeição. Ele não era a imagem da sabedoria, ele não era cheio de beleza, não. E principalmente o versículo 13, olha o que diz o versículo 13. Estavas no Éden, e nenhum homem esteve no Éden além de Adão. E quando estava no Éden, ele não está falando com o rei de Tiro. Ele está falando com o espírito que estava atuando, ou pelo rei, que estava sobre aquele rei. Então entenda, estavas no Éden, e tudo indica que esse Éden não é o Éden que Adão estava, era um Éden antes. Porque não existia esse contexto que nós vamos ler aqui. Se você for observar o contexto, vai falar de nações, vai falar de um governo. E não existia esse tipo de coisa quando Adão estava na terra. Então foi um reino praticamente antes do reino de Adão. É o que se entende. Olha o versículo aí, ó. E estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia que foste criado, foram eles preparados. Então está falando de alguém que foi criado por Deus, que houve toda uma preparação, que ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria, cheio de formosura, porém ele estava onde? No Éden. O versículo está falando com um ser que foi criado por Deus, que ele habitava no Éden, ou seja, ele morava no Éden. Você está comigo? Aí vem o versículo 14. O 14 diz: eu mesmo o escolhi e dei a você a posição especial de quê? Onde é que o rei era um querubim? Então não está falando com o rei, está falando com o espírito que estava atuando por trás daquele rei. Então, eu mesmo escolhi e dei a você a posição especial de quê, gente? Querubim da guarda. Nós sabemos que querubim é o quê? É uma categoria de anjo. Você tinha livre acesso ao Monte Santo de Deus e andava no brilho das pedras. Aí vem o verso 15. Você foi criado perfeito. Não existe nenhum ser humano perfeito, amém, queridos? Mas esse querubim foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu, o coração do querubim, o seu interior, foi encontrado algo ruim nele. Havia um verso 16. Na multiplicação do teu comércio, preste atenção, ele habitava onde? No Éden. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes.
Então, gente, o pecado não deu origem, não foi no céu não, como muita gente imagina. As pessoas imaginam que esse querubim morava no céu, habitava no céu. Se ele morasse no céu e ele habitasse no céu, poderíamos dizer que o pecado começou no céu. Mas isso é impossível. Ele habitava na terra, ele habitava no Éden, e o pecado iniciou aqui, e não no céu. Amém, queridos? Você está comigo? Então veja aí. Então, ele tinha algum tipo de comércio, né, que se multiplicou, né? E a vaidade do coração dele, por ele ver a multiplicação daquilo que Deus confiou a ele, naquele reino que ele tinha sobre a terra, aqui dali foi onde a soberba entrou. Aí diz: pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então Deus não está falando com um homem aqui. Aqui está falando com quem? Com um querubim ungido, que habitava no Éden, que tinha um governo, um governo que se multiplicou, um governo que prosperou, e a prosperidade do governo dele elevou o coração dele, a soberba entrou, e ele ficou cego, que é o que a soberba faz, é cegar o coração, e ele começou a se ver no mundo imaginário, pensando que era verdadeiro. Você está comigo? Ao verso 18 diz: pela multidão das tuas iniquidades. Agora veja só, ele chegou, primeiro ele pecou. Depois de pecar, entenda, depois de pecar, ele veio até o que? Multidão de quê? De iniquidades. Você consegue imaginar o que é uma multidão de iniquidade? Você consegue imaginar isso? Sim ou não? Agora, se as pessoas, ele habitava no céu, como as pessoas dizem, então, além de pecar no céu se encheu de iniquidade, o que é impossível. Quando você estuda os atributos de Deus, você entende o que é a santidade de Deus, é impossível existir pecado diante de Deus. É impossível, na presença de Deus, na glória de Deus, existir pecado, porque a santidade de Deus fulmina na hora. Só para você ter ideia, Deus não aparece nesse mundo pela misericórdia dele. Lá em Apocalipse 20 diz que Deus vai aparecer, no versículo 14. Deus vai vir para esse mundo. E João disse que viu aquele de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando Deus apareceu, o mundo, como está contaminado com o seu pecado, a presença de Deus vai fazer com que o mundo desapareça e fuja, e não ache lugar, nem a terra nem o céu. Vão tudo fugir da presença de Deus por causa da santidade de Deus. A santidade de Deus, ela fulmina o pecado. Aí tem pessoas que creem que o querubim morava no céu. Aí, de acordo com essas passagens bíblicas, ele pecou no céu e ele teve a multidão de iniquidades do céu. Não, isso foi na terra. Você está comigo? Pois bem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Então, é como se existia algum público. E que público era esse? Eram as nações que haviam na terra, nesse governo dele. E o verso 19 diz: todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença, contudo chegaste a um fim horrível e jamais subsistirás. Ou seja, o reino dele, que seria um reino que ia ser um reino que ia subsistir, permanecer, agora esse reino deixou de existir. Então, esses versículos nos mostram justamente isso, que o querubim, criado por Deus, foi colocado para ter um reino aqui na terra. Esse reino prosperou, ele elevou seu coração, e ele quis que esse reino que ele prosperou, ele agora queria levar para o céu. Ele não se conformou que o reino dele ficasse somente na terra. E aí nós vamos lá para o livro de Isaías, e Isaías nos dá as informações. Amém? Você está triste? Ou está querendo digerir? Isaías 14, 11. Olha o que diz aqui, ó. Está falando com ele ainda, viu? Isaías 14, 11.
derribada está na cova a tua soberba. A soberba fez o querubim perfeito cair. E também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta abismo. Ou seja, o querubim, que antes era um ser perfeito, Deus fez com que ele se tornasse totalmente um ser imperfeito. Aquele que era luz, ele agora se tornou trevas. Ele perdeu toda a beleza, tudo que Deus tinha dado, ele deixou por causa da soberba. Vocês estão aqui ainda? Aí preste atenção no versículo 12. Aí vem o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então, mas como assim caiu do céu? Entenda. A soberba elevou tanto o coração do querubim que ele quis levar o seu reino para o céu. E ao tentar, e ele tentou, e ele foi em direção aos céus, e dos céus ele foi expulso. Não sei se vocês sabem, mas os pernambucanos, houve uma guerra aqui contra os holandeses. Você sabia disso? Sabia ou não? O que foi que os pernambucanos fizeram com os holandeses? Expulsaram de onde? Os holandeses habitavam no Pernambuco? Mas quem expulsou os holandeses? Os pernambucanos. De onde? Do Pernambuco. Ou seja, os holandeses tentaram invadir o Pernambuco e os pernambucanos expulsaram os holandeses. Eles não moravam no Pernambuco. Eles tentaram tomar o Pernambuco. Quando a Bíblia diz que ele foi expulso dos céus, não é que ele habitava no céu, é que ele quis tomar os céus. Você está entendendo? Aí foi derribado de lá, é mais ou menos assim. Quando ele tentou subir para os céus, eu acho que Deus deu só um pedala Robinho assim, ó. Pá! E eles caíram por terra. Ele, todos, os seus cangaceiros que quis ir com ele, todos foram derribados por terra. Interessante é que quando você vê esse versículo aqui, que diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, essa palavra manhã é a tradução dessa palavra essa palavra hebraica aqui, ó. Essa palavra hebraica é a palavra hebraica conhecida como Rei Léo. Rei Léo tem seu significado. Significa Lúcifer, portador de luz. Ou seja, tem mais significado. Brilhante estrela da manhã. É por isso que a maioria das Bíblias traduz por brilhante estrela da manhã. Outras traduzem por estrela da manhã. E poucas Bíblias traduzem por Lúcifer. O que significa a palavra Lúcifer? Portador de luz. Lúcifer não é um nome próprio. Lúcifer não era o nome do querubim. Lúcifer era uma característica que ele tinha. E qual era a característica que esse anjo tinha? Portador de grande luz. Você está aqui? Então veja, ele era um ser criado perfeito. Era um ser criado para ter um governo sobre a terra. E ele era um grande resplendor de luz. Dizem alguns estudiosos que a própria luz que ele carregava fez com que ele ficasse mais soberbo ainda. Porque ele era grande portador de luz. Então a palavra Lúcifer não é o nome do querubim. A Bíblia não diz o nome dele. Mas Lúcifer é uma tradução da palavra Rei Léo. Você está comigo? Porque as pessoas pensam que Lúcifer é o nome do capeta. Tem gente que pensa. E Satanás, o nome dele é Lúcifer. E não é, amém? As pessoas aprendem errado por tanto tempo. E quando chega a verdade, não quer aceitar. Você entende isso? Sim ou não? Estão digerindo. Pois bem. Isaías 14, 13 diz. Olha, cara. Olha aqui, ó. Você pensava assim. Então, está revelando que o querubim pensava. Você pensava assim. Subirei aonde? Quem é que sobe? É quem está em cima ou quem está embaixo? Do céu, ele estava acima do céu ou abaixo do céu? Se ele está embaixo, então ele não estava em cima.
E o versículo diz isso. As pessoas lêem esse versículo e ainda diz que o diabo morava no céu. Por incrível que pareça. Ainda vê um versículo que ele diz: eu subirei ao céu, exaltarei meu trono. Olha, a soberba aí. A soberba guiando a vida dele. Um ser foi criado perfeito. A soberba destruiu ele. Gente, soberba não é algo para estar no nosso coração. Soberba não é algo para estar na nossa vida. A soberba destruiu um querubim ungido, criado na perfeição. O que ela não é capaz de fazer comigo e com você? Nós devemos fazer o quê? Guardar o nosso coração. E como é que nós guardamos o coração da soberba? Com a humildade. Nunca se vendo acima das pessoas, nunca se vendo melhor do que ninguém. Amém? Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Aí vem o verso 14, que diz: subirei acima da... Olha a arrogância dele, a soberba dele: eu vou subir. Gente, quando o versículo fala isso, se você entender o contexto, se você se aprofundar no assunto, o que ele queria dizer com isso ele queria dizer eu vou colocar o meu reino lá nos céus, eu vou estender o meu governo aos céus. Ele querendo levar, ou seja, ele querendo, porque, gente, quem entende o conceito de reino sabe que o reino é expansão de território. O reino, ele quer expandir o território. E ele já governava a terra e disse: agora só falta o céu. E tentou ir. E quando ele foi, a queda foi grande. Então, o verso 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele queria estar lá de cima mandando em tudo. Como se Deus fosse dividir sua glória. Como se Deus fosse dividir o seu reino com ele. E aí ele tentou. Está vendo essa imagem aí, ó? É ele tentando ir. Só não dá para ver os cangaceiros aí, mas os cangaceiros, imagina os cangaceiros dele também indo, né? Vamos subir para o céu, vamos estabelecer nosso reino lá. E aí vem o versículo 15, que diz: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E aí veio a derrota, né? E aí tem Provérbios capítulo 11, versículo 2, que diz: e vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que nós acabamos de ver aqui, queridos, na Bíblia, foi justamente a queda de um ser que foi criado perfeito, cheio de sabedoria, cheio de formosura. Quando Deus o criou com todas as pedras preciosas, ele foi coberto. E ele tinha um governo, ele tinha um reino sobre a terra. E quando ele prosperou, e ele viu a glória daquele reino, ele não lembrou de Deus. Ele pensou que tudo era por causa dele. E é aqui onde mora o perigo. É quando as pessoas não reconhecem Deus em sua vida, não dão louvor a Deus, não dão a glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era moleque, a geração de hoje é diferente. Na minha geração, queridos, o rapazinho que tinha uma bicicleta tinha tudo. Era o rapazinho que namorava com as meninas mais bonitas, era quem tem bicicleta. Então todo rapazinho queria uma bicicleta. Na escola fazia sucesso quem ia de bicicleta. E eu trabalhei, vou comprar uma bicicletinha, comprar uma bicicletazinha, barra circular Monarch, né? Que Calói não era muito valorizada não, né? Não sei hoje. Aí, comprei. Tava lá eu bestinho, igual pinto no lixo. Né? Minha bicicleta que foi comprada com o meu suor, com o meu trabalho. Eu cheguei na casa de uma irmã, a benção que Deus me deu. Aí o filho dela chegou assim e disse: quem foi que trabalhou? Foi tu ou foi Deus? Eu digo: foi eu. Quem foi que suou? Foi tu ou Deus? Eu digo: foi eu. E por que tu disse que Deus te deu? Eu digo: porque Deus me deu a saúde, a inteligência, o vigor. Deus me deu tudo que eu precisava para poder comprar essa bicicleta. Eu não posso deixar a glória dele fora disso. A soberba nunca vai querer dar a glória a Deus. E nós precisamos entender que tudo na nossa vida temos que dar glória a Deus. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Deus. Em todas as coisas devemos dar graças a Deus. Amém, queridos? E sempre reconhecê-lo como nosso Senhor,
como nosso provedor. Pai, obrigado por esse pão. Pai, obrigado por esse pão. Vai comer um pão, agradeça a Deus. Vai comer um prato de feijão, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Nós sempre precisamos reconhecer Deus em nossas vidas. Amém? E nós devemos ter muito cuidado naquilo em que nós prosperamos. Precisamos ter muito cuidado naquilo, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, vou dar meu exemplo de novo. Quando eu era novo convertido, eu me dedicava muito ao estudo da palavra de Deus. Eu me dedicava demais. Eu vivia lendo e estudando. Eu tinha uma meta diária de estudar 8 horas por dia. Eu pegava cedinho ali todos os livros, todas as Bíblias, e eu começava cedo estudando. Eu tinha a meta de 8 horas diárias de estudo bíblico. E quando eu estudava aquilo dali, quanto mais eu estudava, mais meu ego se alimentava. Quanto mais eu estudava, mais meu ego... Então, eu estava estudando a Bíblia e me autodestruindo com a soberba. Você está entendendo? Porque eu já me vi como que sabia mais, do que conhecia mais. Por quê? Porque eu estudava mais. E aí eu começava a me ver acima dos outros jovens na igreja. Eu já me achava acima deles. E eu era vivia procurando pessoas para debater a Bíblia, vivia procurando testemunhas de Jeová, vivia procurando pessoas de outras religiões, vivia, atrás para estar debatendo, estar discutindo, estar, mostrando e vomitando conhecimento bíblico na cara deles. Esse era eu, a soberba em pessoa. Você entende isso? Temos que ter muito cuidado quando nós estamos estudando a própria palavra de Deus. Porque a soberba pode achar um espaço para querer que você se veja acima dos outros. O mais conhecedor do que os outros. O melhor pregador, a melhor cantora, o melhor ministro. Nunca se veja como o melhor no reino de Deus. Se veja como aquele que está fazendo uma função no corpo de Cristo. Eu não estou aqui para pregar melhor do que ninguém, para ensinar melhor do que ninguém, para ser o melhor pastor da região. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para correr a minha carreira. Eu louvo a Deus porque um dia Deus abriu meus olhos e eu entendi uma coisa. Cara, eu estava lendo um livro e quando eu li aquele livro, aquela palavra destruiu todos os meus anos de estudo. Uma coisinha simples, mas poderoso. Para mim foi poderoso. Aí o escritor falava assim: Jesus nunca quis impor a sua doutrina. Aí me veio minha imagem, eu impondo que lá abaixo tudo que eu estudava nas pessoas. Eu lembrei, me veio um filme. Aí disse: Jesus só fazia expor a doutrina. Ele nunca quis convencer ninguém. Aí abri meus olhos, Deus me alcançou. E desde esse dia em diante, eu nunca mais perdi meu tempo debatendo com as pessoas para querer mostrar o que sabe, o que estudou, sabe mais do que os outros. Não, desde esse dia eu entendi o seguinte: quando eu tiver a oportunidade, eu vou expor a palavra de Deus, como Jesus fazia. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus querendo convencer alguém. Ele só fazia expor. Uns acreditavam, outros não acreditavam, mas ele só fazia expor a sua palavra. Sabe por quê, querido? Quem quer convencer as pessoas de algo é porque nem elas mesmas estão convencidas. Ela só quer mais adeptos a algo que nem ela mesma crê. Eu tenho pena e fico rindo quando vejo pessoas debatendo Bíblia, querendo convencer um outro de uma crença, de uma doutrina, e ficar ali horas e horas em debates inúteis que só levam a nada. E eu aprendi com o mestre Jesus, e a palavra de Deus a gente só faz expor. Não vamos impor a palavra de Deus. Amém? Aquilo ali salvou a minha vida. Até que eu estava fazendo um remo, eu ainda estava muito soberbo. Dizendo que o professor estava ensinando errado, que eu sabia mais. Misericórdia. Mas eu louvo a Deus porque Ele me alcançou. E nenhum de nós, queridos, estamos isentos que a soberba queira encontrar um espaçozinho no coração para que você se veja melhor do que os outros, mais capaz do que os outros, mais, o mais. Então, gente, guardem o coração de vocês. Não queira ser o melhor na sua empresa. Queira ser o melhor naquilo que você faz, sim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do sentimento de se achar melhor do que as pessoas. Mas
que você possa dar o melhor de si para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua igreja, para o seu departamento. Nós devemos dar o melhor que nós temos, mas nunca com aquele ego de superioridade. Vocês estão compreendendo essa mensagem? Porque se você não estiver entendendo, eu estou fazendo um péssimo trabalho. E aí, querido, o horário está dizendo que eu tenho que parar. Então, vou parar por aqui. Amém, queridos? Você foi abençoado? Amém. Queridos, eu não sei você, mas eu fui ricamente abençoado. Né? Nós encerramos agora essa ministração sobre soberba. Por quê, queridos? Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos avançar nesta cidade. E eu não quero que pessoas, quando estejam crescendo aqui, venham a crescer uma soberba no coração, com orgulho. Sabe que nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não somos melhor do que as pessoas, mas que nós temos algo que elas precisam, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus. Amém? E nós temos uma carreira a correr. Queridos, todos nós temos um chamado de Deus, todos nós. Mas a soberba pode atrapalhar a caminhada. A soberba pode atrapalhar o seu chamado. A soberba pode arruinar sua carreira profissional. Então não existe coisa melhor, querido, que você viver olhando para as pessoas, pensando em quem eu posso ser útil, em quem eu posso servir essa pessoa. Nunca olhar com aquele olhar de superioridade. É essa igreja que Deus deseja na cidade de Ouricuri. E se nós tivermos esse tipo de comportamento, as pessoas lá fora vão querer o que nós temos. Nós não queremos convencer, nós não queremos impor a ninguém a palavra da fé, queridos. Mas nós queremos inspirar as pessoas a viver a palavra da fé. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.